Slow down, baby. Slow down, baby. Slow down, baby. Slow down, baby. Stop. Slow down, baby. Fernando Henrique Cardoso exilou-se no Chile após o golpe militar de 1964, onde atuou no Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico, associado à ONU e ao CEPAL. No mesmo ano, publicou o livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, com Enzo Faleto. Seguiu para a França em 67 e retornou ao Brasil em 68. Na década de 80, auxiliou na fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ampliando sua atuação política, elegendo-se senador. No governo Itamar Franco, foi ministro das Relações Exteriores e da Fazenda, e em 1994 elegeu-se presidente da República, sendo reeleito em 98. A sua importância na contribuição para as ciências sociais no Brasil não pode ser desprezada. Desde a defesa de sua tese de doutorado, obra que foi publicada, o autor escreveu livros de extrema relevância na produção sociológica brasileira e internacional durante 18 anos seguidos. Nesse estudo, é possível observar continuidades e rupturas de questões abordadas no que diz respeito à metodologia adotada por FHC. No entanto, o principal ponto de sua obra pode ser resumido como uma tentativa de teorizar a formação específica de países subdesenvolvidos com passado colonial, em especial o Brasil. Na América Latina, houve de 1930 a 1980 um notável desenvolvimento de ideias, em especial aquelas associadas à CEPAL e às subsequentes teorias da dependência. As análises de Fernando Henrique Cardoso inserem-se como uma tentativa de teorização sociológica e econômica do subdesenvolvimento. As teses de Cardoso e Faleto tiveram grande repercussão. Sua difusão contribuiu para a formação de um conjunto de teoria da dependência. Essa constituição se dá ao longo da década de 60 e 70, pois o avanço esperado depois das políticas de industrialização por substituição de importações não ocorreu, e o paradigma do subdesenvolvimento esteve no centro de estudos, pesquisa e das preposições políticas durante esses anos. FHC afirma que, do ponto de vista econômico, após o término na Segunda Guerra Mundial, alguns países da América Latina tinham plenas condições para se desenvolver economicamente. As resoluções para alcançar o desenvolvimento derivam de decisões e ajustes internos na elaboração e na execução de políticas econômicas. Entretanto, desde a década de 50, começaram-se a discutir quais foram os equívocos da perspectiva falaciosamente otimista, pois o tão aclamado desenvolvimento não ocorrera. Ao chegar à presidência, o governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelas privatizações, pela tentativa de combater a inflação e o déficit público. Porém, temos que levar em consideração a consolidação da estabilidade monetária, a modernização da economia por reformas nas contas e na gestão do setor público pela democratização do acesso às políticas sociais. De maneira geral, a FHC foi bem sucedida em seus objetivos. Isso, porém, não foi suficiente para que não houvesse críticas, principalmente da oposição e também de antigos conhecidos seus. A FHC foi acusado de certa hipocrisia pelo que escreveu em seu livro. Discutem a respeito de uma fórmula para governar fazendo aliança em outros países da América Latina, na qual juntas poderiam deixar de lado a dependência das grandes potências para se desenvolver. O comércio internacional favorecia os países ricos a encarecer os produtos de ponta e desvalorizava os produtos primários e pouco manufaturado das nações mais atrasadas. No livro, se discute sobre atrelar o desenvolvimento estrutural do país ao capital estrangeiro e às multinacionais. FHC também disse que mesmo que houvessem ações econômicas isoladas, não haveria superação de barreiras estruturais em prol do desenvolvimento econômico. A solução seria superar um jogo de poder e burocracia para conquistar o tão desejado desenvolvimento econômico do país.